Estamos aqui para mais um Alimento da Célula. Nesse domingo nós falamos sobre um tema comprometidos com o reino de Deus, né? Lemos lá no capítulo 32 do livro de Números, e ali a gente vê uma história muito interessante. A gente vê que o povo vence o deserto, né? Eles vencem aquela passagem do deserto e agora eles estão para viver um novo tempo. E esse novo tempo significava a travessia do Jordão, né? E os desafios que a travessia do Jordão traria, porque eles tinham passado pelo deserto, mas ainda não tinham chegado na terra prometida. Ainda tinham alguns inimigos para serem derrotados e algumas coisas para serem feitas, né? E aí, duas tribos, né? Os filhos de Rubens e os filhos de Gade, chegam para Moisés, porque durante o deserto lá eles conseguiram alcançar gados e coisa e tal, e falam para Moisés, porque eles viram nas campinas do Jordão um lugar bom, uma terra boa, para eles criarem os gados deles. E aí eles chegam para Moisés e falam assim: Moisés, a gente estava pensando aqui que é melhor para a gente ficar aqui, a gente não atravessar o Jordão. Aqui tá bom para a gente, aqui tá tranquilo, tá favorável para aquilo que a gente quer. E ali começam algumas coisas se manifestarem, e eu vejo isso muitas das vezes acontecer dentro dos nossos corações, né? A primeira coisa que a gente vê ali é exatamente o descomprometimento que eles tinham com a visão que Deus deu para eles. Porque Deus deu uma visão de terra prometida, Deus deu um destino. Toda visão, ela vem produzindo um destino para a nossa vida. E o destino daquela visão era a terra prometida. Eu vou tirar vocês do Egito, eu vou levar para vocês uma terra que mana leite e mel. Então Deus tinha dado um destino. Vocês vão para tal lugar, esse é o lugar que tem que ir. E aí os dois bonitão, né, aquelas duas tribos bonitonas, chegam para Moisés e falam assim: Moisés, aqui é melhor. Então a gente vê ali, em primeiro lugar, o descomprometimento que eles tinham com a vontade de Deus, com o desejo de Deus de tê-los no lugar que eles queriam. A vontade de Deus era a terra prometida, e eles estavam começando a optar pela vontade deles, né? A segunda característica que eles manifestam é o desinteresse deles pelos irmãos, pelas outras tribos. Porque o que acontece agora? Se eles deixam de ir, automaticamente eles vão enfraquecer o exército dos outros 10. Seriam menos forças lutando, seriam menos forças para guerrear. Então eles também começam a mostrar um desinteresse pelos irmãos. Falei assim: não, a gente vai ficar aqui. Mas em hipótese nenhuma eles pensaram assim: caramba, será que os nossos irmãos vão sentir falta da gente dentro dessa caminhada, dentro da peleja? Eu acho bacana até o verso 6 do capítulo de 32 de Números, quando Moisés, ele fala indignado para ele assim: vem cá, os seus irmãos vão para a peleja e vocês vão ficar aqui? Moisés fala assim: o que vocês estão falando comigo? Então vocês querem dizer para mim que vocês vão largar os irmãos de vocês no sanhaço no meio da guerra e vocês vão ficar curtindo a campina do Jordão? Então você vê que eles começam a ter um descompromisso com a vontade de Deus, e agora eles começam a ter um descompromisso com os irmãos deles, né? E aí eles também manifestam uma outra característica. Qual é essa característica? É exatamente a característica baseada dentro do interesse deles. E infelizmente é o que mais nós vemos dentro da igreja. Por que as pessoas abandonam o comprometimento com o reino de Deus? Eu não estou falando de pessoas que saem da igreja. Eu estou falando de pessoas que estão na igreja, estão no meio do povo, mas estão completamente descompromissados com Deus. Estão descompromissados com o reino de Deus. E o que nos faz fazer isso? Os nossos interesses pessoais. Irmãos, não existe evangelho voltado para o interesse do homem. O homem nunca foi o centro do evangelho. O homem nunca foi o centro da vontade de Deus. O centro do evangelho, o centro da vontade de Deus é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é a tipificação clara para nós de como um homem deve se comportar. Um homem que busca em primeiro o reino de Deus. Então a gente vê aquelas tribos desinteressadas com a vontade de Deus, aquelas tribos desinteressadas com a vontade dos irmãos, né, em estar ajudando os irmãos a caminhar no propósito, e a gente vê principalmente
a manifestação do interesse pessoal deles. E a gente foi muito tratado nisso, porque são os nossos interesses, irmãos, que nos fazem quebrar as alianças que temos com Deus e as alianças que nós temos com os nossos irmãos. É muito difícil você caminhar colocando o seu interesse pessoal dentro da prioridade, que não é a prioridade. Agora, quando essas decisões são tomadas, a gente não pensa no risco que nós estamos correndo. O risco que aquele povo estava correndo, as tribos de Ruben e Gad estavam correndo um sério risco. Qual era? Primeiro risco, de perder a identidade de povo de Deus. Porque se eles deixam de estar perto, eles vão ficar longe da terra prometida. Então eles vão ficar longe daquela cultura. Eles vão ficar longe daquela caminhada, eles vão ficar longe daquele mover. E automaticamente eles começariam a perder a identidade deles. A segunda coisa que acontece com eles, esse afastamento, eles automaticamente se tornariam mais fracos e mais vulneráveis. Todas as vezes, irmãos, que nós nos separamos, que nós nos isolamos, nós nos tornamos frágeis e vulneráveis. É a nossa unidade que nos torna forte. Quando você vai ler a Bíblia, eles começam a ser chamados da tribo da Transjordânia. Qual é essa tribo? É a tribo que ficou perto do Jordão ali. Quando os sírios vêm atacar Israel, quem são as primeiras tribos a serem levadas como cativos? Exatamente elas. Então, todas as vezes que você decide ficar longe, se afastar, e muitas das vezes isso é levado por causa de um interesse pessoal seu, você aparentemente parece que você está sendo beneficiado. Aparentemente parece que você está caminhando para um lugar abençoado. Mas o final dessa história não é. A história, irmãos, ela precisa ser caminhada dentro da vontade de Deus. Se é terra prometida que Deus tem para você, se esse é o destino que Deus tem para você, então vai. Vai, meu irmão. Passa o Jordão. Enfrenta os inimigos que faltam. Mas fique no centro da vontade de Deus. Não permita que a sua vontade pessoal, não permita que seus interesses e o seu desinteresse pelo bem-estar dos seus irmãos tome lugar na sua vida, para que você não caminhe e corra o grande perigo, que é o perigo da acomodação. Então, meu irmão, eu desejo do fundo do meu coração que você esteja comprometido 100% com o reino de Deus, que você possa avançar nessa caminhada, se interessando pelo aquilo que Deus tem para a sua vida, desejando aquilo que Deus tem para a sua vida, se interessando também pelo aquilo que Deus tem na vida dos teus irmãos, e sabendo que aquilo que Ele te deu, que as forças que Ele estabeleceu para você, também faz parte para que você ajude os teus irmãos. Amém? Vocês tenham uma semana abençoada, uma boa célula para todos vocês, e estejam comprometidos, aliançados com a vontade de Deus, com o reino de Deus, em nome de Jesus. Beijo no seu coração e vamos mudar o mundo.